Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Hoje vamos começar uma matéria. Vamos falar sobre a radiobiologia. A radiobiologia é uma ciência que ela vai estudar justamente os efeitos da radiação ionizante para o corpo humano. Não é simplesmente o fato de fazer um raio-x que pode prejudicar as células DNA do corpo humano, mas ao trabalhar com radiação ionizante, nós precisamos ter cuidado e precisamos entender o que é que essa radiação ionizante e o que é que essa energia pode provocar com o corpo humano. Então vamos iniciar falar um pouco sobre o que é a radiobiologia, né? E nesse começo vamos definir a radiobiologia como uma base do estudo do curso da radiologia, né? Que é o início, o começo de tudo, que ela diz que está presente em todas as outras disciplinas, né? Essa disciplina inicial é o básico do curso, porque é a radiobiologia que faz a gente entender o uso da radiação ionizante, os benefícios e os malefícios, a tolerância de doses de radiação, que tem determinada aplicação. Temos vários tipos de exames e até os tratamentos cirúrgicos que usam a radiação ionizante. Porém, se tem limite de dose e limite de permissão para poder estar fazendo esse tipo de exame. Então, para efeito da aplicação da radiobiologia e aplicação na terapia, em imaginologia, em tomografia, medicina nuclear, de acordo com os protocolos dos órgãos reguladores, né? Ou seja, alguns órgãos fazem a regulamentação do uso da regulamentação das radiações ionizantes. Tem que ter uma dosagem, uma quantidade e uma justificação o uso, né, da radiação ionizante. Então, qualquer paciente por conta própria não pode fazer um raio-x. Isso tem que ter, para que isso aconteça, tem que ter os princípios da radiação, né, da radiologia. Ou seja, tem que ter uma justificação, uma limitação da prática. O benefício, no caso, tem que ser maior do que o malefício. Certo. Aspectos históricos, vamos começar, né? Quem foi, como surgiu, como se chegou ao uso dessa radiação ionizante. Então, a radiação ionizante, ela está na Terra desde que a Terra foi criada, muito antes dos seres humanos chegarem na Terra, né? Na época dos dinossauros. Já existia a radiação ionizante. Mas não era descrito que essa era o tipo dessa energia, né? Mas ela já existia. Então, a quantidade de radiação presente na Terra, desde os raios ultravioletas, desde a Terra, o Sol, o ar, a água, tudo tem fonte natural de radiação. Essas fontes naturais, elas são de origem cósmica do universo. Então, são materiais radioativos que são provenientes de corpo, rochas, animais e infinidades. Então, quando eu falo em radiação ionizante, não é apenas um raio-x, uma tomografia, ou uma hemodinâmica, ou qualquer coisa que seja artificial. Também, quando falamos de radiação ionizante, estamos falando de radiação natural, rádio ultravioleta, sol, água, ar e muitos outros. Então, em 1945 a 1923, né, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen foi o descobridor da radiação X, né, radiação ionizante. Nós já tínhamos ela na natureza, porém ela não tinha sido estudada ainda e não tinha sido fabricada de forma artificial. Então, quando foi em 1945, o físico começou aí fazer os estudos e quando foi em 1895 ele fez a descoberta aí da fabricação da radiação ionizante de forma artificial. Ele morreu em 1923, mas o legado que ele deixou, né, foi algo grandioso, né? Ele conseguiu fazer a fabricação da radiação ionizante e percebeu que a radiação ionizante, ao interagir com o corpo, ele conseguia formar imagens, né,
nu, a olho humano, não era possível ver. Então ele começou a enxergar as pessoas por dentro. Ele começou a ver os ossos, começou a ver objetos, começou a ver partes moles e alterações possíveis no corpo, né? Porque a radiação, ela não foi iniciada no começo só para fins médicos. As primeiras descrições para uso de radiação ionizante foi na Segunda Guerra Mundial, quando justamente para ver a fabricação de algumas armas. Quando as armas saíam das fábricas, precisava de uma, uma verificação se estava tudo certo com as armas, e para isso era usado o raio-x para auxiliar, ver se estava tudo certo com a fabricação das armas. Bom, com isso eu conseguia chegar no campo de guerra com armas mais precisas e com menos taxas de defeitos e problemas aí nas peças. Então, esses aí foram os primeiros usos utilizados da radiação ionizante, certo? Chamado de ensaios não destrutíveis também, essa questão, na radiologia industrial. E isso se faz, um raio-x até hoje em dia é feito para ver qual peça tem que ser reposta, então é feito na radiologia industrial. Então, nessa época, em 1895, quando o Röntgen criou esse tipo de radiação, começou a utilizar esses tipos de estudos, né? E foi uma grande descoberta naquela época. Então, depois de um tempo, começou a utilizar esse tipo de radiação ionizante para fins terapêuticos na área de saúde, quando se começou a fazer raio-x e ossos para se ver as fraturas e as alterações no corpo. E até hoje isso é feito. Então, desde aquela época do estudo, quando ele estudava as descargas elétricas em gases rarefeitos, em ampolas de Crookes, essa radiação que era fabricada de forma artificial tinha que gerar uma energia muito grande, né? O jeito que era formado esses elétricos, né? Esses efeitos elétricos, que precisava de um choque que gerava essa energia que gerava o calor, né? Que era 99% calor e 1% só radiação ionizante. Mas esse 1% de radiação é muito capaz de fazer imagens impressionantes de dentro do corpo do ser humano. Então, desde essa época, as coisas foram aprimorando cada vez mais para que a gente pudéssemos aperfeiçoar as técnicas, né, das radiações ionizantes. Então, a primeira radiografia que foi feita, né, foi da mão da esposa de Röntgen, né, a mão de Berta, né, a esposa de Röntgen. Então, depois de 6 dias, né, da radiografia da mão da Berta, ele apresentou, né, aos colegas na Universidade de Würzburg, falou para o pessoal que ele tinha feito, né, e o anel também foi possível ver na radiografia sem precisar de cortar a mão, né? Conseguiu ver os detalhes dos ossos, coisas que não era possível ainda ver, né? No olho nu, somente com essa radiação ionizante foi possível ver isso. Então, no mesmo ano, os médicos já adotaram uma novidade, né? Porque era algo revolucionário. Se era possível ver a imagem de uma mão por dentro, né? Sem precisar abrir, então era possível ver os detalhes e foi uma revolução, porque antigamente não tinha imagem, né, do corpo humano por dentro. Então, se o paciente tivesse uma suspeita de fratura, era necessário abrir para ver, e se caso tivesse aberto e não achasse nada, só fechava e procurava em outro lugar ou deixava para lá. E isso causava infecções, né, por aberturas, por causa dessa abertura acontecia infecções, né? Às vezes abria, não tinha fratura, fechava, mas acabava que acarretava muito prejuízo, né? O paciente até às vezes vinham a falecer.
Então, quando foi uma novidade, né, com essa descoberta já foi incrementado. Foi possível ver ossos quebrados, órgãos doentes do corpo humano, e depois de 3 meses dessa descoberta, né, aconteceu que o raio-x começou a ter o uso na medicina, né? Então, depois de 3 meses da descoberta, né, que foi em 1895, ficou o uso permanente, né, para a medicina. E até hoje a gente se faz o uso da raio-x na medicina. Então, até hoje é utilizado para ver fratura, para ver os órgãos, cálculos renais e outras patologias. Porém, né, hoje em dia a gente tem a radioproteção e usa com uma cautela maior, né, verificando o risco-benefício, quando o paciente ele vai fazer o exame de acordo com a justificativa, né, do médico. Ou seja, se for importante para o paciente fazer determinado exame, então ele vai fazer, para que não seja necessária irradiar indevidamente. E outras formas de aspectos históricos também, nós temos o pai da radioatividade, né? Que é o Antoine Henri Becquerel, um francês, né? Que conseguiu descobrir a intensidade da energia, né? E ele nasceu em 1852, né? E foi até 1908. Então, em 1996, ele demonstrou a radioatividade do núcleo estável. Então, ele começou a ver essa radioatividade, essa energia que era emitida de um núcleo. Ele observou também a existência dos raios, né, emitidos pelo urânio, que eram capazes de impregnar um filme radiográfico. Ou seja, então tinha um filme radiográfico, né? Foi quando ele descobriu a radiação natural por uma pedra de urânio enriquecida. E quando ele viu a energia desse urânio, ele começou a perceber que esse urânio tinha uma energia, né? E essa energia conseguia impregnar no filme radiográfico, ou seja, era uma radiação ionizante. Então ele começou a fazer alguns cálculos de energia para verificar, né, se essa energia que tinha nessa pedra natural era possível fazer imagens, porque ela impregnava justamente um filme radiográfico. E o teste que ele fez com urânio, ele verificou que não era só radiação artificial que tinha, e que também tinha radiação natural. Essa radiação natural, ela ocorria que era possível fazer as imagens do corpo para ser impregnado no filme radiográfico. Então era possível reproduzir as imagens também. Depois dele também teve outros, né, doutores, pesquisadores, né, Pierre e Marie Curie, que, que tem uma unidade de medidas também, né, que chama Curie, né, e também tem o Pierre Curie, em 1800, né, que eles descobriram aí. Em 1878, eles montaram um laboratório e descobriram rádio, eles descobriram o polônio e radiações que eram naturais, eles começaram a perceber, né, esse envolvimento da radiação natural. Depois começaram a descobrir, a pesquisar o processo de decaimento, né, da radiação, que uma unidade natural, uma radiação natural, ela tem um tempo de decaimento. Né? Depois de um determinado tempo, essa energia ela cai pela metade, né? Depois de um certo tempo, ela cai de novo pela metade. Né? Isso é chamado de meia-vida. O conceito de meia-vida é o tempo que essa energia leva para cair pela metade. Pela metade. É como se fosse uma pilha, né? Ela vai se desgastando e depois vai gerando cada vez menos energia. Claro que essa energia se transforma, mas é exatamente assim que vai acontecer. Então, foi falado pelo Curie, que a radiação é feito radiação alfa, beta e gama, né? Então,
você ter uma noção da história, tivemos várias pessoas que contribuíram para os assuntos na radiação ionizante. Então, temos muitas teorias que foram criadas e abandonadas, mas até hoje são utilizadas, né? Então, a teoria desses descobridores são utilizadas até hoje como dose de medida de radiação ionizante, como, por exemplo, o Becquerel, né? Então, hoje essa aula vai ficar por aqui, esse começo, mas a gente continua com os outros aspectos históricos para poder entender, né, que o uso da radiação ionizante deve ser feita de forma a se precaver, né? Não pode ser feito um uso indiscriminado da radiação, porque houve uma pesquisa profunda por vários pesquisadores e professores, né? Então, isso faz com que a gente tenha que cada vez mais se atentar ao uso dessa radiação ionizante.